Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam, curte, comente, compartilhe. Esteja conosco nas nossas atividades. Toda segunda-feira, Evangelho no Lar. Todas as terças, das 19h30, Evangelho presencial. E posteriormente, a nossa irradiação, às 20h30. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Assista também o nosso material. Temos palestra, inúmeros vídeos, mais de 1000 vídeos no nosso canal, para que você estude e se dedique na doutrina espírita. Segue também o nosso Pix, nosso QR Code, para aqueles que querem contribuir financeiramente, auxiliando-nos no nosso trabalho. Segue o nosso endereço para aqueles que querem conhecer a nossa casa, nosso telefone para contato para qualquer dúvida, e também o nosso Instagram. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Divino Mestre, pedimos, Senhor, para que nos auxilie na realização desse Evangelho, o auxílio dos benfeitores, responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar, da nossa casa, do SESB. Pedimos também aos nossos benfeitores, para que auxiliem-nos com a intuição, a inspiração, para que nós consigamos compreender e entender essa lição. E que consigamos, ao longo das nossas semanas, dos nossos dias, colocar em prática esse conhecimento nas nossas vidas. E que esse conhecimento possa promover em nós a nossa transformação moral, tão desejada e buscada por nós. Convidamos também para realizar esse Evangelho conosco os nossos irmãos que permeiam a psicosfera do nosso lar e que se encontram no mundo espiritual, compartilhando conosco, muitas vezes de pensamentos, sentimentos e emoções, que nós os atraímos a nós por causa dos nossos próprios gostos, tendências, da forma como nós vivemos a nossa vida. Pedimos para que nesse instante eles também realizem esse Evangelho em seu próprio benefício, uma vez que são espíritos imortais e que necessitam também aprender e evoluir tanto quanto nós. Que aproveitem essa oportunidade para tal. Agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 18, Fidelidade à Fé. Ouves o clamor da multidão desvairada. Vozes tumultuadas chegam aos teus ouvidos, chamando. Gargalhadas em festas estrondosas repercutem na câmara auditiva da tua alma, como se representassem fidelidade. Desfilam ante os teus olhos, no banquete das ilusões, as personagens da comédia do dia a dia. Acompanha-os com o olhar úmido, como se ele expressasse a tua soledade no mundo em confusão. Gostaria de segui-los, participando com eles da algarrábia do prazer. Parecem tão ditosos, chamam-te e zombam da tua distância, convocam-te ao jogo agradável das emoções e ridicularizam a tua permanência na dignidade. Apelam para os teus sentidos e gritam, revoltados, que estes se inibiram nas tuas carnes sem vibração. Apresentam-te loucuras, e porque te demoras no posto do dever, derramam, chasquinando a baba do desrespeito no corpo que honras. E compreendes que estás desajustado no mundo odierno. São incompatíveis realmente a fé espírita que difunde o pensamento do Cristo e a conduta profana que vibra em nome de Mamon. São pontos opostos. A linha crista da definição espiritista e a conduta maleável do cidadão do mundo. É certo que caminharás em soledade, experimentando muitas vezes em breve trato de amargura nos lábios, como se ele traduzisse a tua dor. Todavia,
Não temas o sofrimento. Aquele que sua, receoso ante o dever a cumprir, poucas vezes atinge o ponto de dever cumprido. Faz-se necessário esmagar na resolução firme todos os apelos do homem velho, para que nas fibras dilaceradas que se recompõem nasça o homem novo. Como dos escombros orgânicos da lagarta, na hidrólise, surge a borboleta que voa ligeira, singrando o céu livres. Não te compreenderão os companheiros, justificarão que o programa da fé nada tem a ver com a conduta do homem, como se pudessem demarcar as fronteiras entre o efeito e a causa, esta e aquele. Outras vezes, procurarão dizer-te da necessidade de viver consoante vivem os outros, para que não sigas uma linha paralela, qual se fosse um marginal. E é compreensível quando a virtude tem constrangimento em aparecer, porque a desonra é muito aplaudida. É natural que o homem que preza a vida casta, no culto do dever, sofra o aguilhão do medo, em meio aos corações desesperados. O exemplo, porém, é a luz da vida, e aquele que te chama preferiu o escarnecimento e a decência ao abraço de César, a acomodação palaciana residente do governador de Israel. Pregando a doutrina do exemplo, não triunfou entre os triunfadores do mundo, mas sobrepujou-os a todos, como vencedor de todos os vencedores. Podes fazer o mesmo, e fá-los-á se te ligares intimamente a ele, e mantiveres a tua fidelidade à doutrina espírita que te oferece recursos para ser abundante quando tudo escasseia, feliz nas horas difíceis e a descobrir tesouros ignorados de luz, embora noite plena, vitoriosa nos seus tecidos de sombras. Sabes que retornarás de um passado multimilenar, marcado por erros graves e pelas cicatrizes que ameaçam transformar-se em novas feridas. Conheces que as recordações do cristão são as marcas vitoriosas no espírito macerado, depois das lutas vencidas. É imperioso velares pela paz que guarda contigo. A lâmpada que não recebe combustível, cedo se apaga. O rio que não atreve a vencer barreiras, não atinge o mar. És um espírito em crescimento, e se os golpes da dor parecem vigorosos, não há por que temê-los. O bloco de pedra bruta se converte em estátua, adquirindo forma e beleza, a golpes de escopro vigoroso. Deixa, pois, que a dor te cingele o íntimo, arrancando das múltiplas personalidades que conservas das reencarnações fracassadas o espírito ilibado, avançado para o infinito. Firme na convicção imortalista, e constatarás que as joias que adereçam os homens nada valem quando os dedos não podem sustentá-las. E aprenderás, amigo em combate, que do ádrito benéfico sairás em breve, fulgurante como um raio de sol, que, em se desprendendo do astro-rei e jornadeando em plenitude, atravessa tudo sem contaminar-se, e porque mais viagem, não se extinguirá jamais. Nessa lição de número 18, Joana vai tratar de um assunto bastante interessante e bastante duro para nós: a fidelidade à fé. Ela vai iniciar assim, dizendo que ouves o clamor da multidão desvairada, vozes tumultuadas chegam aos teus ouvidos chamando:
Gargalhadas em festas estrondosas repercutem na câmara auditiva da tua alma como se representassem felicidade. Desfilam ante os teus olhos, no banquete das ilusões, as personagens da comédia do dia a dia. Acompanha-os com o olhar úmido, como se ele expressasse a tua soledade no mundo em confusão. Gostaria de persegui-los, participando com eles da algarrábia e do prazer. Parecem tão ditosos. Então ela vai nos dizer que o cristão vai olhar o mundo e vai ver o mundo, a multidão desvairada, porque os cristãos verdadeiros no mundo ainda são minoria em convicção e comportamento, pensamento, ações consonantes aos ensinamentos de Jesus. São minoria. A grande maioria ainda é a massa da multidão desvairada, das pessoas que estão em busca das ilusões do mundo, que se satisfazem com as coisas ainda materiais, que buscam os prazeres do aqui e do agora. Então essas vozes tumultuadas chegam aos teus ouvidos, porque como estamos no mundo, a todo instante estamos recebendo influência, estamos recebendo convites do mundo. E essas multidões, ela coloca gargalhadas em festas estrondosas, repercutem na câmara auditiva da tua alma como se representassem felicidade, porque a gente vê as pessoas em busca desses prazeres, elas mostram ares de satisfação, de prazeres, de felicidade na vida em que elas estão. Desfilam os teus olhos o banquete das ilusões. Nós vemos então as ilusões do mundo, o banquete das ilusões, onde tudo o que se verifica nessa falsa alegria, nessa falsa felicidade, são ilusões, porque tudo é transitório, tudo o que a multidão desvairada está vivenciando, os prazeres da terra, na terra ficarão, são passageiros, são ilusórios. E muitas vezes o cristão acompanha essa multidão com os olhos úmidos. Úmidos porque às vezes traz a dualidade nele, entre o homem velho e o homem novo. E o homem velho se sente convidado, como ela coloca aqui, gostaria de segui-los, participando com eles da algarrábia dos prazeres. O homem velho ainda vê essa multidão na qual onde ele fazia parte e se sente convidado, mas a consciência do cristão então olha a multidão com os olhos úmidos também de solidariedade. Chamam-te e zombam da tua distância, convocando-te o jogo agradável das emoções, e ridicularizam a tua permanência na dignidade. Porque muitas vezes o cristão, ele é considerado antiquado, inadequado, careta, conservador, sempre num sentido pejorativo, porque a multidão desvairada zombam dessa distância que se coloca ao cristão e o mundo. E essa distância vem justamente das posturas diferentes entre um e outro. E também a nossa consciência sabe quando estamos certo e quando estamos errado. E de certa forma, quando uma multidão está imersa a mundos de irresponsabilidade, aquele que se destaca para seguir uma direção correta de mais responsabilidade, aqueles que o olham sentem a culpa de não seguir a mesma direção. Então eles têm duas opções: ou seguir a direção daquele que busca a responsabilidade,
mas ainda estão imersos nos prazeres, nas ilusões, ainda não querem seguir a responsabilidade espiritual, ainda estão em busca dos prazeres, estão presos nesse mundo das ilusões. Então fazem com que o cristão venha para o seu mundo, já que eles não conseguem ir para o mundo do cristão ainda. Então eles zombam e chamam e faz o jogo das emoções, ridicularizando a tua permanência na dignidade. Apelam para os teus sentidos e gritam, revoltados, que estes se inibiram nas tuas carnes sem vibração. Apresentam-te loucuras, e porque te demoras no posto do dever, derramam, chasquinando a baba do desrespeito no corpo que honras, e compreendes que estás desajustado no mundo odierno. O cristão então chega à seguinte conclusão: ele está desajustado no mundo do dia a dia, ele está desajustado do mundo, e é normal que assim esteja, porque, como ela vai dizer mais à frente, o cristão ele tem que ter um comportamento diferente dos demais. E ela diz que são incompatíveis, realmente, a fé espírita, que difunde o pensamento do Cristo, e a conduta profana, que vibram em nome de Mamon. Então é natural que aqueles que buscam os ensinamentos, o pensamento de Jesus, seja diferente daqueles que ainda não buscam, que ainda não visam esse pensamento de Jesus. Porque aqueles que prezam pelos ensinamentos de Jesus vão estar preocupados com a sua evolução, com a sua transformação, e não com as ilusões do mundo. Logo, a conduta dele não deve ser a mesma daqueles que estão em busca dessas ilusões. Chega um momento em que o cristão ele tem que decidir as suas prioridades. Ele tem que olhar para o mundo e ver o que dali ele vai extrair. Por exemplo, tem no mesmo dia uma festa e um trabalho na casa espírita. O cristão ele tem que decidir o que ele vai priorizar: a festa, as atividades do mundo, ou o seu compromisso, a sua responsabilidade espiritual. Muitas vezes nós somos até testados nessas provas para verificar em nós a nossa persistência, a nossa busca realmente por querer se tornar cristão e se espiritualizar, deixando as ilusões e os prazeres do mundo, que não vão nos levar a nada, não em busca do que desejamos. Elas não vão nos levar aonde nós queremos, que é a nossa evolução. E aqui é interessante que ela coloca que são incompatíveis a fé espírita, que difunde o pensamento do Cristo. Por que é importante hoje a gente ressaltar isso? Porque ser espírita é ser cristão. Embora, infelizmente, nós estamos vendo correntes, não diria espírita, mas espiritualistas, difundindo o conhecimento espírita, querendo dissociá-lo dos ensinamentos do Cristo. E diríamos assim, que se nós tivermos que escolher uma parte do espiritismo, que a gente escolhe a melhor parte, que é a parte da religião. E sim, espiritismo é religião, porque também já estão tendo correntes dizendo que espiritismo não é religião. Não, espiritismo também é religião.
Espiritismo é religião, filosofia e ciência. Mas nós conseguimos viver sem a parte da ciência, no meu ponto de vista, e sem a parte da filosofia, porque muitas vezes, se nós formos só para a ciência, nós podemos nos prender no nosso ego, na nossa vaidade, nas nossas reflexões puramente científicas e algumas vezes materialistas. Se nós ficarmos no ponto da filosofia, filosofando apenas conhecimentos científicos, ou conhecimentos dos quais nós não necessitamos discutir para a nossa evolução, nós não vamos evoluir. Mas, se nós pegarmos a parte do Espiritismo referente à religião e colocar aqui o que Joana nos diz, fé espírita, e difundir o pensamento do Cristo, porque é diferente também o dizer que o Espiritismo tem a parte da religião, da moral do Cristo, e eu seguir o pensamento de Jesus. Quando eu sigo o pensamento de Jesus, eu difundo o pensamento de Jesus, eu pressuponho que eu já estou compreendendo os seus ensinamentos. E compreender os ensinamentos de Jesus é justamente já começar a realizar em si a sua mudança interior para se ajustar a esses ensinamentos. Para a nossa evolução, de nada nos vale discutir se existe ou não colônias, por exemplo, no mundo espiritual. Porque há uma teoria de discussões e debates a respeito da existência ou não de colônias espirituais. De nada nos interessa saber se existe umbral e colônia espiritual, se nós não realizarmos em nós a nossa transformação moral, não difundirmos os pensamentos do Cristo. Porque que me adianta saber se existe um mundo feliz, por exemplo, onde os espíritos mais evoluídos vão, se eu não promovo em mim essa mudança que me adequa a fazer parte desse mundo feliz? De nada me adianta saber sobre as colônias espirituais, se quando eu desencarnar vou ficar imerso nos meus próprios pensamentos de culpa, de remorso, de prisões mentais que vão me colocar numa vibração da mesma sintonia, já que o que vale para o espírito são as suas afinidades, aquilo que ele é. Por mais que a gente queira ir para o mundo feliz, ao despirmos da nossa vestimenta carnal, nós não passaremos do umbral. Se nós não trabalharmos em nós esse pensamento cristão, para nós estarmos em condição desse mundo feliz. Então, difundir o pensamento do Cristo e difundir esse pensamento cristão em nós é essencial para a nossa transformação moral. Por isso que o comportamento do espírita cristão, ele vai ser diferenciado dos demais. E aqui nós dizemos espírita porque é a nossa religião, mas o pensamento católico cristão, o pensamento evangélico cristão, o pensamento de qualquer outra religião, atrelado aos pensamentos do Cristo, aquilo que ele nos ensinava, vai ser diferenciado, porque são pontos opostos à linha cristã da definição espiritista e a conduta maleável, a conduta que
ora vai, ora não vai, do cidadão do mundo. Ser cristão é ter sempre uma conduta justa e ética dentro dos ensinamentos de Jesus. Não eu faço isso se me convém, mas se não me convém, eu não tenho pensamento cristão. Por exemplo, eu estou no meu cargo público lá, e aí eu sou cristã. Mas aí se me oferece uma propina, nesse momento eu não sou cristã. É maleável. Eu aceito então a propina, e aí eu continuo dizendo cristão. Não, você não é cristão. Se você aceita uma propina sabendo que esse dinheiro vai ser retirado para o seu uso pessoal egoístico, em detrimento de uma população que dele necessita, você não é cristão. Você não está imerso no pensamento do Cristo. Então não é uma conduta maleável. Eu pego a parte que me agrada, que me convém, que me deixa bem, e aquilo que não me convém, que não me deixa bem, eu deixo de lado. Não, não é assim. Não é um pensamento de Mamon. Não tem como agradar a dois senhores. A Jesus ou a Mamon? Aquele que agrada a Mamon não é cristão. Aquele que agrada a Jesus é cristão. São pensamentos antagônicos. Eu escolho um ou outro. O que não dá é ficar, como ela diz aqui, nessa conduta maleável. Eu pego o que me agrada e o que não me agrada eu não pego. Não, se eu sou cristão, eu tenho que lutar e fazer tudo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se ele me diz para perdoar, eu tenho que perdoar. Se ele me diz para eu amar meu inimigo, eu tenho que amar meu inimigo. Se ele me diz para eu agir de forma ética no meu trabalho, eu tenho que agir de forma ética no meu trabalho. E assim sucessivamente. É certo que caminharás em soledade. É certo que neste caminho do mundo, onde a grande maioria, como ela coloca aqui, é de multidão desvairada, você sentirá solidão, experimentando muitas vezes um leve trato de amargura nos lábios, como se ele traduzisse a tua dor. É natural. O cristão, ele vai sentir a dor da rejeição do mundo, de se encontrar à parte do mundo, de estar diferente do mundo, porque as pessoas do mundo fazem parte do cotidiano do cristão. E muitas vezes as ofensas, os deboches, as insinuações, as provocações, nós receberemos, e muitas vezes das pessoas próximas a nós, e isso também fere. E isso também nos dá a dor que ela coloca aqui. Todavia, não temas o sofrimento, porque a gente tem sempre o comportamento de querer sair do sofrimento. Então, sair de tudo que me dá um desconforto. E ela diz, todavia, não temas o sofrimento. É lógico que nós não vamos pedir para ser martirizados, para ser vitimizados, e vamos nos fazer de vítima, porque estou sendo ofendido, isso ou aquilo. Mas saberemos que teremos sofrimentos no mundo. Aquele que sua receoso ante o dever a cumprir, poucas vezes atinge o ponto de dever cumprido. Então, que a gente não fique com medo, receoso de cumprir o dever que nos compete cumprir. Não titubie. Poucas vezes atinge o ponto de partida aquele que titubia e não faz o que tem que ser feito. Faz necessário esmagar na ressonância firme todos os apelos do homem velho, porque o que nos faz titubear entre o mundo e os ensinamentos do pensamento de Jesus é o nosso homem velho, que ainda está acostumado mais às ilusões do mundo do que ao pensamento de Jesus. E isso também vai nos dar dor, desconfortos, porque nós vamos estar domando, adestrando
o nosso eu interior, o nosso homem velho. E isso vai nos provocar também dor, desconfortos, mal-estar. Porque a reforma íntima, sim, ela é desconfortável. Ela nos dá, sim, o sofrimento de saber que nós temos que ter determinados comportamentos e nós ainda não temos. E aí fica essa dualidade em nós. Só que o cristão, para que ele surja como uma borboleta, um espírito imortal, para que ele se liberte dessa carcaça do corpo e voa livre, ele tem que passar pela soledade, tem que se enclausurar do seu casulo. O cristão vai ter que criar o seu próprio casulo. E muitas vezes a gente cristão ouve isso: você está dentro da sua própria bolha, você não vive o mundo. E o cristão é esse, que vai viver a sua própria bolha, o seu próprio casulo. Mas dentro desse casulo, onde estará só ele e Deus, ele trará para esse casulo os pensamentos de Jesus, para que ele tenha confiança de ali estar. Vai trazer a convicção, os ensinamentos que ele vai necessitar para essa renovação, para a retirada do homem velho e o ressurgimento do homem novo. Ele vai ter que entrar em contato com as suas fibras mais íntimas para verificar tudo que é o homem velho, todos os pensamentos, os nossos hábitos, os nossos sentimentos, as nossas ações, que nos deixam em consonância com as ilusões do mundo, tudo que é material, tudo que não nos traz sentido de evolução. E nesse casulo ele vai trazer tudo que o homem novo necessita, todo o pensamento de Jesus, todo o pensamento de renovação. A reforma íntima é esse casulo em que o cristão ali estará, só ele e Deus nesse instante. E muitas vezes nós estaremos, para não nos sentir tão sozinhos, tão sós no mundo, nós e os nossos pares, aqueles que estão buscando a mesma coisa que nós, que estão estudando conosco, que estão compartilhando das mesmas ideias e dos mesmos objetivos. E isso faz com que o casulo seja bastante pequeno, porque ele vai estar parte do mundo. Mas dali, após a realização da hidrólise, da metamorfose que a borboleta realiza, ele surge voando ligeiro no céu livre. Nosso espírito, então, despido de tudo que nos prende, ele poderá voar livre para o universo. Muito interessante, muito profundo esse ensinamento de Joana. Não te compreenderão os companheiros. Então ela já está dizendo que nesse processo do cristão, os companheiros muitas vezes são a família, são os colegas de trabalho, são os amigos, são os mais próximos. Não vão te compreender, não compreenderão sua escolha. Justificarão que o programa de fé nada tem que ver com a conduta do homem, como se pudesse demarcar as fronteiras entre o efeito e a causa, esta e aquele. Então vão dizer para você assim: ter religião, ter fé é uma coisa, a fé está lá dentro do templo religioso, é lá que você tem que estudar a sua fé.
Aqui no mundo não, você tem que viver o mundo, você tem que fazer as coisas do mundo para ser feliz. Então eles não te compreenderão. Se você abdicar, deixar as coisas do mundo para buscar ser cristão em qualquer lugar no mundo. Porque não há essa divisão. O cristão é cristão e deve ser cristão em todos os lugares, em todas as situações, em todos os momentos da sua vida. Outras vezes procurarão dizer-te da necessidade de viver consoante vive os outros, para que não sigas uma linha paralela qual se fosse um marginal. E é compreensível quando a virtude tem constrangimento em aparecer, porque a desonra é muito aplaudida, e é natural que o homem que preza a vida casta no culto do dever sofra o aguilhão do medo, em meio aos corações desesperados. Interessante aqui essa colocação dela, porque ela diz que muitos vão dizer: olha, você está desajustado no mundo, você tem que, para não viver igual um marginal à margem, porque aquele que vive paralelo está ao lado, porém seguindo em caminhos diferentes. E muitos que veem o cristão caminhando acham que por ele estar paralelo, qual fosse o marginal, ela diz, eles não compreendem. Não compreendem principalmente as escolhas, às vezes de renúncia do cristão, que a maioria das pessoas não exerce. E muitas vezes o cristão, ante a sociedade, ele tem os seus medos, ele sofre os aguilhões do medo, porque no mundo em que nós vivemos, as virtudes são pouco valorizadas. A honra, a moral, a ética, ela é pouco valorizada em todos os meios. Por exemplo, é comum no meio jurídico dizer que o advogado ele tem o direito de mentir e que, ao mentir, ele não está mentindo, mas omitindo uma verdade a um ponto de vista. Mentira é sempre mentira. Não interessa em que local você diz essa mentira. Ser injusto é sempre injusto. Não interessa qual posto ou colocação que você está sendo injusto. Então, essas dualidades que a gente tem é que faz muitas vezes aquele que é ético, que é moral e que é cristão em todos os momentos, não ter coragem de se posicionar ante as pessoas. Porque no nosso mundo, infelizmente, não é valorizado a virtude. E a gente vê claramente todos aqueles que tentam prezar pela ética, pela moral, nos altos cargos dos escalões aí a gente verifica, sofre as consequências. Até se comemoram o fim de investigações, aplaudem o escárnio na cara de todos, aplaudem o roubo aos cofres públicos e ainda chamam isso de vantagem, de esperteza, de malandragem. Ainda vem vantagem em tirar vantagem das pessoas. Então, nesse meio, nesse mundo, sim, o cristão tem o medo de dizer a verdade,
Porque muitas vezes, ao dizer a verdade, pode-se dizer que é uma calúnia, que é uma difamação, que é isso ou aquilo, porque hoje em dia está muito comum esse tipo de situação, que é uma ofensa, que é um crime, que você está desrespeitando, que isso ou aquilo. Então a gente vê que hoje em dia falar a verdade, vocês correm o risco em dizer a verdade. Você paga o preço de dizer a verdade numa sociedade, numa multidão em que aplaude a desonra. Então ela diz que é natural que o homem que preza a vida casta, a vida dentro dos limites do pensamento de Jesus, que se mantém ali fiel a essa convicção, a esses ensinamentos, ele vai ter medo. E é natural que tenha, porque muitas vezes vai sofrer as consequências de agir de forma correta, vai sofrer as perseguições. Em meio aos corações desesperados, ela coloca, porque esses mesmos corações, essas mesmas pessoas que escarnecem aquele que age de forma coerente, condizente com os ensinamentos de Jesus, eles estão desesperados. Embora ela coloque aqui que gargalhem, que demonstrem felicidade, que dizem para o cristão que ele é que está à margem, esses corações se encontram desesperados. Porque um dos grandes desesperos de uma pessoa materialista e que busca os prazeres deste mundo é descobrir que nada desse mundo a gente leva e que os prazeres aqui se extinguem e que você levar esses mesmos prazeres para um outro mundo, para o mundo espiritual, te torna prisioneiro e não livre. Então essas felicidades que se demonstram são de corações desesperados, em busca de satisfazer fora o que não consegue satisfazer dentro de si. O exemplo, ela diz, porém, é a luz da vida. Aquele que te chama, aquele que chama você, cristão, a desempenhar o seu papel, aquele que te chama preferiu o escarnecimento e a cedência ao abraço de César e a acomodação na palaciana residência do governador de Israel. Aquele que te chama, que é Jesus, ele preferiu ser escarnecido no mundo. Ele preferiu ceder ao mundo, a nós, a multidão desvairada, do que aceitar as acomodações palacianas na residência de César, do que aceitar as coisas desse mundo. Pregando a doutrina do exemplo. Jesus pregou a doutrina do exemplo, como o cristão deve agir no mundo. Não triunfou entre os triunfadores do mundo, não foi vitorioso nesse mundo, não se encontrava entre as pessoas eleitas nesse mundo, mas sobrepujou-os a todos, como vencedor de todos os vencedores. Apesar de não triunfar neste mundo, ninguém triunfou mais no mundo do que Jesus. Porque ele não triunfou nas coisas das ilusões do mundo, nos poderes do mundo, mas sim, ele ultrapassou a todos que aqui se encontram e venceu a todos, porque a vitória dele não é a vitória do mundo, mas é a vitória de si mesmo. E essa vitória ele já tinha realizado quando aqui esteve.
podes saber o mesmo, podes fazer o mesmo, ela disse. Que assim como Jesus triunfou espiritualmente, nós também podemos triunfar. E fá-los se te ligares intimamente a Ele. Então ela disse que nós faremos, se nós nos ligarmos intimamente a Ele, se nós nos conectarmos ao pensamento de Jesus, e mantiveres a tua fidelidade à doutrina espírita, ser fiel a esses ensinamentos, aos ensinamentos da doutrina espírita, que te oferece recursos para ser abundante quando tudo escasseia, feliz nas horas difíceis e a descobrir tesouros ignorados de luz, embora a noite plena, vitoriosa nos teus tecidos de sombras. A vitória que Ele nos traz, a felicidade que Ele nos convida, é uma felicidade espiritual, que nós não encontraremos em nada aqui na Terra, mas encontraremos nas horas difíceis, nas horas que se escasseiam, porque é nesses momentos que a gente vê na noite plena, onde tudo é sombra, onde tudo é maldade. A noite plena é onde mais vigora, são as ilusões, as maldades, tudo aquilo que destoa de Jesus. Mas ainda assim, nos momentos mais difíceis na nossa existência, nós verificamos ali a luz dos ensinamentos de Jesus. Porque se a gente se manter fiel aos ensinamentos, a gente vai verificar que tudo que nos passa, tudo que a gente vivencia, há uma permissão e uma necessidade. Nós necessitamos daquela experiência. Muitas vezes a gente pode não saber porquê, mas certamente precisamos daquela experiência. Todas as dificuldades que a gente traz, que a gente vivencia, elas são para o nosso próprio aprimoramento. Então, se a gente passar por todas as dificuldades feliz, é porque nós, no nosso íntimo, sabemos que, como ela diz aqui, sabes que retornarás de passados multimilenar, marcado por erros graves. Nós cometemos erros graves no nosso passado e nós trazemos pelas cicatrizes que ameaçam transformar-se em novas feridas. Conheces que as recomendações do cristão são as marcas vitoriosas no espírito macerado, depois das lutas vencidas. Então nós traremos as cicatrizes. Só que as cicatrizes são experiências que nós passamos. Se nós passamos por essas experiências e não compreendemos, elas podem voltar. Porém, se a gente passa buscando o entendimento de que somos espíritos milenares e que cometemos diversos erros, e, portanto, todas as dificuldades que nos acontecem agora, de certa forma, são uma reparação, são necessárias para o nosso reajustamento perante as leis divinas, a gente não deixa de ser feliz, porque está cumprindo aquilo que nós necessitamos para a nossa própria evolução. E ela diz que o espírito macerado depois das lutas vencidas. Então, essas marcas, e aqui a gente lembra de Paulo, que após se tornar cristão, foi o cristão que mais trouxe marcas no seu corpo. E você vê a renovação que ele promoveu em si mesmo, a mudança de entendimento, e ele compreendia que toda essa dificuldade Jesus lhe disse que ele passaria, até porque
ele estava se reajustando perante as leis divinas ao ter iniciado a perseguição aos cristãos. Ele era responsável por essa perseguição. Então foi perseguido tanto quanto aqueles que ele iniciou a perseguir. Era um reajustamento. E ele trazia essas marcas. E posteriormente, o seu espírito estava vitorioso, apesar das marcas, porque as marcas mostravam que o espírito macerado pela dor se renovou. É imperioso velar pela paz que guardas contigo. Nada nem ninguém pode tirar a sua paz. Então, se alguma situação, alguém ou alguma coisa tira a sua paz, busque conservá-la, busque reajustá-la, porque nada nem ninguém tem o direito de tirar a nossa paz sem que nós permitamos. A lâmpada que não recebe combustível cedo se apaga. Então a fé que não é alimentada, ela se escasseia, e a gente alimenta a nossa fé com as experiências. O rio que não se atreve a vencer barreiras não atinge o mar. Se nós não nos desafiarmos a superar os nossos limites, as barreiras que muitas vezes nós mesmos colocamos para nós não atingiremos o nosso objetivo. És um espírito em crescimento e os golpes da dor parecem vigorosos. Não há por que temê-los. E ela diz que nós somos um espírito em crescimento. Então tudo que nos acontece, por mais duro que sejam os golpes que a vida nos coloca, não tem por que nós temê-los. É um lapso do tempo. E logo passa, uma vez que somos espíritos. O bloco de pedra bruta se converte em estátua, adquirindo forma e beleza a golpes de escopo vigorosos. Então a pedra, assim como nós, se molda pelas situações da vida. A pedra precisa ser lapidada e os acontecimentos da vida precisam nos modificar. Deixa, pois, que a dor te cinzele o íntimo, arrancando das múltiplas personalidades que conservas das reencarnações fracassadas, o espírito ilibado avançando para o infinito. Então, nós temos que permitir que a dor, que os sofrimentos, que as situações difíceis da vida nos molde, retire de nós, do nosso íntimo, do nosso coração, todas as nossas múltiplas personalidades, tudo aquilo que fracassou. Então busque o espírito, busque retirar de você as suas personalidades. Nós temos muitas reencarnações e todas as nossas reencarnações nós temos uma personalidade. E nessas reencarnações a gente trabalhou algo na nossa personalidade. Aquelas personalidades que a gente ainda não domou, não dominou, não educou, ela está em nós. É o nosso homem velho, são as nossas tendências. E ali, essas tendências são o que fazem muitas vezes que a gente não avance espiritualmente. Então ela diz que a dor, as situações difíceis, as incompreensões, às vezes uma situação de pobreza, uma situação de injustiça, uma situação de relacionamentos difíceis, são dores que nós necessitamos passar para dominar as nossas personalidades, para que retire de nós essas personalidades doentes, fracassadas porque não deram certo, e faça surgir o nosso espírito ilibado, que é o nosso íntimo, que por trás, digamos assim, das nossas personalidades, ali está o nosso espírito, quem realmente nós somos, nossa essência.
e ela é espiritual, ela é divina. E ela firma-te a convicção na imortalidade. Firma-te na convicção imortalista. E constatará que as joias que adereçam os homens nada vale quando os dedos não podem sustentá-la. Mostrando assim, fixe na sua imortalidade. Você é um ser imortal. Tudo que você busca aqui na terra ficará. Mas tudo que você busca de espiritual, para o seu espírito contigo levará. Então, o que ela nos diz aqui, tudo que nós temos nesse mundo é igual a essa comparação que ela faz. Por mais que nós tenhamos joias preciosas, por mais que nós temos anéis de diamantes, que adianta ter esses anéis se eles não têm como ser sustentados num dedo, se o espírito se foi do corpo? O espírito indo, não tem como um espírito pegar algo que é material e colocar nele. Então, todas as joias que no mundo eu deixei, no mundo ficará. Porque nós somos espíritos. E ela diz que aprenderás, amigo, em combate íntimo contigo mesmo, que do hábito benéfico sairá em breve fulgurante, como um raio de sol que, em se desprendendo do astro-rei e jornadeando em plenitude, atravessa tudo sem contaminar-se, e por mais viagem não se extinguirá jamais. Jesus, por exemplo, quando aqui esteve na terra, ele nos ensinou, e ele nos deixou tudo que ele sabia, mas não levou nada nosso com ele, porque ele não se contaminou com os poderes, com os prazeres, com as mazelas do mundo. E isso que ela está nos convidando. Faça assim como Jesus, caminhe em plenitude, porque vai chegar um momento em que nada vai te prender, porque já estará um espírito elevado. Qual um raio de sol? Ela coloca, e não se extinguirá jamais. Então, é uma lição dura, mas bastante bonita, para nos convidar à fidelidade, à fé, para nos mantermos fiéis aos ensinamentos, aos pensamentos, a Jesus. Por mais que o mundo distorça, por mais que o mundo nos convide aos prazeres, por mais que seja difícil a nossa transformação, por mais difícil que sejam as situações na nossa vida, veja sempre o lado positivo, veja sempre as situações de uma ótica boa. Por mais dura que sejam as situações, por pior que esteja o mundo, veja sempre a ação de Deus no mundo. Em tudo há. E se nós nos permitirmos ser fiéis a essa fé, nós conseguiremos então ver Deus em tudo e triunfar no mundo. Também, como ela coloca aqui, e triunfar no mundo não é vencer as coisas do mundo, mas é vencer a si mesmo, fazendo o bom combate consigo mesmo. Vamos então finalizar o nosso evangelho com a nossa oração. Divino amigo, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse evangelho e te pedimos para que nos auxilie a realizar em nós essa modificação interior, a realmente conseguir nos manter fiéis à sua fé, fiéis aos seus ensinamentos, retirando de nós todo o nosso homem velho, todas as nossas más inclinações, as nossas más tendências,
para que nós consigamos, mesmo diante de todas as adversidades do mundo, a permanecermos fiéis aos seus ensinamentos. Pedimos para que auxilie a todos os lares que nos assistem, dentro das necessidades de cada um, fluidifique as suas águas, a todos que lá residem, ampara também os nossos irmãos no mundo espiritual, dentro da necessidade de cada um. Que assim seja, Senhor. Desejo que tenham todos uma excelente noite, uma maravilhosa semana. Espero todos até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Até